Na aula passada, a gente viu problemas de escrita em um artigo de opinião. E esses problemas de escrita, como vocês viram, de forma bastante recorrente, tem a ver com sintaxe da língua. Hoje eu trouxe um outro gênero textual. Eu trouxe resumo. Resumo científico, resumo de texto publicado. Obviamente, a gente não vai analisar o texto como um todo, a gente vai analisar só o resumo que foi para a revista. Esse resumo tem alguns problemas assim textuais também, de se escrevesse de outras formas, ficaria mais adequado. Vocês também podem olhar para isso. Mas o foco principal é problema de desvio de norma. Esse é o foco central. Vocês mais uma vez vão ver que várias questões relacionadas ao problema de desvio de norma estarão relacionadas com sintaxe, mas não só. Vocês vão ver outros problemas também, mas grande parte deles relacionado com sintaxe. Aí vocês façam do jeito que vocês acharem melhor, colocar no Word, anotar nos seus cadernos, o que vocês quiserem fazer aí para a gente cumprir essa tarefa. Muito bem, vamos começar por partes. Nesta primeira parte, nós temos 2 períodos. Quem gostaria de falar se encontrou alguma coisa neste fragmento dos 2 primeiros períodos? Prof, nesse período eu coloquei na terceira linha, devido às suas indicações terapêuticas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Eu mudei na sexta linha primícia para premissa, que eu acho que foi o que o autor quis dizer, e coloquei uma vírgula depois de premissa, partindo desta premissa. Muito bem. Então vamos lá. Esse primeiro que você encontrou, que é devido a, você diria que é um problema do quê? Eu acho que seria de regência? Justo, é problema de regência. Por quê? Porque o termo devido, que é, na verdade, um adjetivo, mas é também um verbo no particípio, ele exige, ele rege, ele abre um espaço no argumento. E esse argumento, ele vai ser introduzido por preposição. É a mesma coisa você dizer, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a Deus. Esse a é obrigatório, é a preposição. Bem isso mesmo. É um problema de regência. O outro elemento era primícia, aí tá errado. Então, ali um erro de ortografia. Na sequência, depois, nós teríamos a necessidade de algum elemento de pontuação. Bom, não pode ser ponto porque ele acabou de iniciar o período, partindo dessa premissa. Essa é uma oração subordinada adverbial. Porque qual que é a principal? Enfatiza-se a sua utilização pela população que não tem acesso a produtos farmacêuticos e aos serviços de saúde. Essa é a principal. Essa que está topicalizada é uma oração adverbial. Toda vez que a gente tiver oração adverbial topicalizada, a gente precisa colocar vírgula. Então, tirando a questão aqui da ortografia, esses 2 erros que a gente viu até agora são erros de sintaxe. Então, regência é questão de sintaxe, pontuação é questão de sintaxe também. Aqui nós temos um problema que também é sintaxe, mas é um paralelismo que a gente chama de morfossintático, que vai relacionar aí uma classe gramatical com a sua localização da frase, né? Qual é a questão? Enfatiza-se a sua utilização pela população que não tem acesso a preposição, né? Porque aqui ele usou a regência certa. Se eu tenho acesso a algo. E aí nós temos produtos farmacêuticos. Beleza, ter esse a aqui, por quê? Eu tenho só a preposição, eu não tenho o artigo. Mas aí fica estranho se na coordenação eu vou usar o artigo. E aos serviços de saúde, porque tanto um quanto o outro poderia ser genérico. Acesso a produtos farmacêuticos e a serviços de saúde. Então, quando a gente está numa escrita acadêmica, a gente tem que cuidar com isso também, o paralelismo morfossintático. Tem que cuidar se o mesmo artigo seria possível nos 2 elementos que estão coordenados, e às vezes, daí, se for possível, eu posso, inclusive, subtrair do segundo, então poderia ser assim, ó, que não tem acesso aos produtos farmacêuticos e serviços de saúde, eu não coloco nem a preposição de novo, nem o artigo, porque ambos eu aproveito dessa relação anterior, por isso é um paralelismo.
eu tenho a mesma estrutura, mas isso neste caso em que produtos e serviços está no masculino e está no plural. Se fosse um estar no masculino, outro no feminino, um no plural, outro no singular, às vezes a pessoa coloca só o inicial ali e não coloca os outros. Esse também é um problema de paralelismo. Mas aqui o que ele fez foi não colocar artigo no primeiro e colocar no segundo, quando os dois aqui são aspectos genéricos, porque às vezes tem uma necessidade assim, ó, este eu preciso colocar definitude, então eu recorro ao artigo, aquele eu não precisava. Mas aqui não é o caso, aqui ambos estão em pé de igualdade nesse sentido. Para deixar um pouquinho mais leve, quando os artigos são dispensáveis ou outros determinantes, no texto acadêmico sugere-se que, inclusive, você não os use. Então, aqui neste caso, o mais adequado seria a gente dizer a e a, né? Sem o os no segundo, na segunda ocorrência. Aqui nós temos um problema, não é um problema assim, sintático, não é um problema ortográfico, é um problema de escrita. Num texto acadêmico, seria melhor reconstruir de outra forma. Nós temos, na verdade, uma adjetiva reduzida aqui. A população que não tem acesso a produtos farmacêuticos e aos serviços de saúde e que utilizam-se apenas do conhecimento popular. Neste caso, o gerúndio não caiu bem aqui. Seria melhor mesmo se houvesse o desenvolvimento dessa oração adjetiva. Mas, assim, vocês veem que um desvio da norma, que também daria para colocar vírgula do jeito que ele colocou, apenas não cai tão bem o texto nesse sentido ali de colocar o gerúndio. Então, neste caso, seria melhor explicitar que se trata de uma oração adjetiva.